Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Na lição 16, Antônio de Aquino nos traz: trabalho, amor, casa espírita. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. É uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, item 4. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É bem verdade que ouvimos falar de estatísticas em torno das atividades da casa. Gestos elaborados para servir, corações que vão sendo treinados a fazer o bem, espíritos que pelo estudo se vão transformando, seres que dantes jamais pensavam em abrir a boca para falar sequer de alguma ideia própria, abrem-se para falar das verdades cristãs que a doutrina espírita traz. Corpos que se preparam para ser veículos intermediários de outros seres, os que perderam o corpo físico, e que falam através dos chamados médiuns. Pessoas que modificam comportamentos por conta do conhecimento das novas leis que regem a vida. Homens que procuram ser mais equilibrados e justos, e mulheres que se dedicam mais à faina dos trabalhos feitos com amor. Tanto quanto crianças que compreendem a responsabilidade de viver e por isso estudam mais, valorizando o esforço dos pais. Enfim, a doutrina espírita trouxe para todos aqueles que aqui estão ou aqui estão ligados uma visão nova do próprio ato de viver. Se a doutrina espírita trouxe esse benefício, não devemos esquecer que ela encontrou um terreno fértil no coração de todos os que a assimilaram. São aqueles que já cansaram de sofrer. São os que procuram manter o equilíbrio do sentimento, os que descobrem a necessidade da paz de espírito, os que trabalharam pela difusão do bem. Ela encontrou corações desejosos de difundir a verdade que tanto bem nos faz, e essa difusão trouxe como resultado imediato, para junto dos que já começaram a trabalhar, mais trabalhadores, mais criaturas dispostas a aprender, mais pessoas querendo fazer o bem ao próximo. A doutrina espírita pôde fermentar o coração dos que estavam mornos, dos que estavam quietos demais, provocando salutares transformações nas palavras, nos ideais, nos sentimentos das criaturas humanas. E quando nós convidamos todos a trabalhar, estamos dizendo assim: exaltai, meus bons irmãos, exaltai o bem que já existe dentro de vós, tanto quanto exultai pela bondade de Deus, que tanto fez por todos aqueles que aqui estão. Exultar, alegrar-se, ter satisfação em Deus. Este deve ser realmente o estímulo que há de promover no espírita a vontade de prosseguir, a despeito de qualquer dificuldade. O homem valoroso jamais teme, porque sabe que a alegria de viver, a alegria de trabalhar, a alegria de servir há de colocá-lo à disposição do bem e há de fazê-lo um servidor da caridade. Muitos dos que aqui estão certamente não têm ainda esse envolvimento, esse compromisso com a lei de Deus, mas têm compromisso com a verdade, o que já é um começo. Tem compromisso com a caridade, o que já é um sinal de transformação. Tem compromisso com o sofrimento em favor do próximo, o que já é uma bênção. Ah, meus irmãos, procurai jamais vos desestimular.
Procurai jamais perder o ânimo, por menor que ele seja. Procurai trabalhar sempre, fazer o que estiver ao alcance de vossas mãos, porque uma casa espírita pede trabalhadores dispostos a servir, a ficar no sereno e a ficar no sol, ou seja, pede pessoas que se exponham. Na vida de encarnado, Jesus sempre mostrou o valor da ação no bem. A todos nós, intimamente, nos sentimos ligados ao Senhor. Façamos, pois, o bem. Aprendamos a calar, a estudar a doutrina espírita, a desenvolver os ideais mais nobres, e certamente o Senhor nos cumulará das bênçãos que nos permitirão alcançar voo maior. Trabalho, amor, casa espírita foram os temas de que todos ouviram falar hoje. Que esses temas tão importantes para todos nós sirvam para dizer aos nossos corações, como que em prece: Senhor, ajudai-me, permiti que eu faça o bem que estiver ao alcance das minhas mãos e permite, Senhor, que todas as minhas forças sejam colocadas a favor da doutrina espírita. Assim o fazendo, estaremos dando passos importantes para o crescimento do jardim do Senhor na terra dos nossos corações. Que a alegria que nos há de contagiar nos faça sentir toda a força do amor de Jesus sobre cada um de nós. Graças a Deus, Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 26 de dezembro de 2005, no Centro Espírita Leon Denis. Essa página, Antônio de Aquino, ele vem nos falando da lição onde o homem aprende dentro da casa espírita de fazer o bem, essa lição tão importante para nós, tão valorosa, que é servir dentro da casa espírita e fora da casa espírita. E ensina também ao homem a sua transformação, incentiva ele a sua transformação, fazendo com que esse homem se desenvolva dentro de si mesmo, se renove, que pense muito mais nele, no bem do que nele, né? Que olhe para todos com olhos cheios de amor, que consuma todas as verdades cristãs para si mesmo, para que possa se preparar para ser um novo ser. Nós que estamos na casa espírita conseguimos ter um equilíbrio maior quando nós conseguimos buscar essa renovação dentro de nós, essa experiência que só nós mesmos, passando por ela, testemunhando, vivenciando, vamos sentir esses valores do Cristo dentro de nós mesmos. E se quando chega esse trabalho da casa espírita dentro de nós, Antônio de Aquino nos fala que foi encontrado um terreno fértil, ou seja, um coração fértil, pronto, disposto a essa renovação, a esse despertar de fazer o bem para si, para o outro. Então, às vezes o homem, cansado de sofrer, ele busca uma casa espírita, o que é bom, o que é ótimo para cada um de nós. Porque a gente buscando a casa espírita, nós estamos buscando a nossa salvação, podemos dizer assim. Somos salvos pela casa espírita? Sim. Somos porque buscamos as verdades espirituais mais perto, junto aos espíritos que nos incentivam nessa nossa luta. Então, acabamos sendo salvos, né? Porque nós buscamos esse entendimento, nós buscamos valorizar essas raízes nossas que nós temos lá dessa centelha divina, né? Principalmente os médiuns, né? Os médiuns que são com essas aptidões, conseguem nessa renovação dar o seu melhor no seu trabalho mediúnico, né? Nessa comunicação, nesse intercâmbio com o mundo espiritual, porque ele consegue ter nessas suas palavras o carinho, a atenção, ele consegue nas suas palavras um vocabulário que seja adequado ao bem-estar do próximo,
ao bem-estar da família, ao bem-estar dos filhos, né? Em si, dando o seu exemplo, né? De disciplina, de respeito, né? Então nós vamos nos modificando. Isso para o médium faz muita diferença. E como somos todos médiuns, né? Nós queremos sempre nesse despertar trazer essa evolução para dentro de nós, nesse despertar e trazer esses espíritos de luz mais para perto de nós, cada vez que nós nos modificamos. Então, deixar o bem despertar dentro de nós é a saída. Né? Muitos estão fechados, têm esse bem dentro de si, mas estão fechados, não conseguem ainda fazer esse bem que poderiam fazer. Já nosso Evangelho já nos diz, né, que não fazer o bem também é o mal. Então, a gente mesmo estando com toda a dificuldade na nossa vida, as nossas tribulações, as nossas vicissitudes, as nossas dores, a gente tem que prosseguir fazendo o bem, né, fazendo a caridade. Assim, Antônio de Aquino nos orienta, nos aconselha. E é nesse movimento de caridade, de fazer o bem, que nós vamos nos sentindo bem. Nós vamos crescendo dentro de nós, vamos satisfazendo às vezes coisas que estão ali dentro de nós, aquelas insatisfações, e a gente fica naquela busca sem saber o que está faltando para a nossa vida, e é justamente o fazer o bem, né? É buscar a dor do outro, a dificuldade do outro, ir de encontro aos infortúnios, procurar ver o nosso próximo como fosse o mais próximo de nós, como fosse um filho, como fosse um parente, uma mãe, um pai, e dar esses cuidados, esse carinho, dedicar essa atenção, né? Isso é fazer o bem. Então, nosso querido Antônio de Aquino vem nos alertando, vem nos falando sobre essa renovação, né? Lembrando que Jesus sempre trabalhou no bem, né? Então, nós temos que fazer as nossas escolhas, pedir sempre ajuda ao alto, né? E a Casa Espírita, ela é feita para trabalhadores dispostos, né? Dispostos ao trabalho do bem, a essa renovação, a essas conquistas novas, né? Vamos aproveitar, né, a nossa reencarnação para que a gente passe por essa era, por esse momento, né, com coisas novas, né? Chegando com coisas novas na nossa casa, que é lá no mundo espiritual, e chegando com aquisições novas, né? E ele, Antônio de Aquino, que nosso querido irmão, ele fala para a gente não perder o ânimo, né? Isso é muito importante. Ele diz para que a gente trabalhe sempre, né? Faça o que estiver ao nosso alcance, né? Isso vai nos trazer essas conquistas, essa vontade de viver, a gente se sentir útil, é muito bom, né? Então ele nos dá essa orientação, esse alerta, né? Para que a gente deixe crescer essa vontade de fazer o bem dentro de nós, que seja isso, sim, uma vontade tão grande que na falta a gente consiga não ver o nada, não sentir o nada dentro de nós, porque não fazer o bem é sentir o nada. E a gente, quando faz o bem, a gente sente muita coisa, a gente sente gratificação, a gente sente a vontade de viver, a gente se coloca numa vida futura, numa visão de vida futura, porque a gente sabe que a gente está fazendo bem, a gente está conquistando, né, melhores aquisições morais para a gente, né, porque a gente também melhora o nosso sentimento, né? Então, a gente melhorando, para melhorar o nosso sentimento, a gente tem que começar a melhorar o nosso pensamento. Nosso pensamento tem que ser de bom ânimo, de alegria, né? Para que a gente vá e arregace as mãos, mesmo diante das dores, como ele nos falou, né? E tenha essa disposição para poder ir para a Casa Espírita, para trabalhar, para servir, né? Para ir com felicidade e sentir a felicidade desses amigos espirituais ao nosso lado, sentir a felicidade de Antônio de Aquino, dos guias espirituais da nossa casa, que são tantos guias amorosos, né? E que eles aproveitam essa nossa disposição de fazer o bem para desenvolver esses ideais nobres dentro de nós. Eles aproveitam, né? E nós seremos muito abençoados, né? E aí eles nos orientarão trabalhos maiores, né? Porque se nós conseguimos
essa conquista desse trabalho no bem, dentro de uma casa espírita, de servir, essa vontade de servir, né, como falamos, ideais nobres, né, para cada um de nós, eles despertam dentro de nós vontade de fazer trabalhos maiores, né? Sem disputas, sem competição, mas está ali para servir, né? Então, é como estamos na vida, né? Estamos aqui na vida para servir e não para ser servidos. Já nos foi colocado isso, os Espíritos já nos colocou, né? Então, Antônio de Aquino, ele pede, ele nos desperta, né? Para que a gente deixe crescer em nós, né? Esse jardim do Senhor, né? Em nossos atos, em nosso coração, que deixe que esse jardim possa florescer dentro de nós, né? Com alegria, com ânimo, né? Com atitudes nobres, né? Mas também com o nosso trabalho interior, né? Para que a gente possa ser um bom servidor, podemos dizer assim, né? E a gente, sendo um bom servidor do Cristo, nós vamos estar junto a toda essa espiritualidade que nos ama. Estamos sempre beneficiados por eles, né? Então, que a gente não desista, que a gente não desanime, mesmo diante das dificuldades. Aí sim que a gente deve procurar o trabalho no bem, procurar a casa espírita, né? Procurar a prece, procurar o evangelho, né? Que nos incentiva, é um relicário de luz para cada um de nós, o evangelho, né? É essa alavanca propulsora que anima, que socorre, que reergue, que anima e levanta a gente, né? É o evangelho. Então ali a gente busca o consolo, a gente busca esperança, amparo, né? E isso faz com que a gente conduza a nossa vida com mais direcionamento, com mais equilíbrio, com mais harmonia. Então essa é a meta do trabalho no bem. Essa é a meta do trabalho, do amor e da casa espírita, como o Antônio de Aquino vem nos falando, colocando para nós, mostrando para nós que temos possibilidades, que temos condições de servir uma casa espírita, principalmente quando servimos e entendemos que só o amor constrói. O amor constrói muitas coisas em nossas vidas, em nosso coração e para cada um daqueles que estão em torno de nós. É um exercício que nós temos que estar sempre atentos a fazer todos os dias, né? Buscar esse sentimento de amor a ser desenvolvido dentro de nós, né? Para que a gente, sublimando esse sentimento, ele um dia nos mostre o que realmente nós conseguimos amar. E assim, queridos irmãos, é a visão de Antônio de Aquino para essa nova vida para cada um de nós, né? A gente cuidar do nosso pensamento para que as nossas emoções sejam melhores, sejam emoções de alegria, né? De contentamento, de saber que vivemos e por que vivemos, né? Porque vivemos para essa transformação, a transformação que vai nos trazer a alegria de viver em busca da alegria do nosso próximo, ou seja, a alegria que retornará para a gente de acordo com que a gente dê também alegria ao nosso próximo, né? É sorrir para a vida, para que ela sorria para a gente. Que a paz do Senhor esteja conosco, queridos irmãos.